Voltando para o nosso resumão da Light Novel The High School DxD, no vídeo passado a gente encerrou o volume 12 e o arco da facção dos heróis. E se você quiser ter um contexto melhor sobre todo esse resumo da história, a playlist com os vídeos em ordem estará na descrição. E hoje no caso a gente vai ir para o volume 14. Eu quero pular o volume 13 por serem histórias extras. Eu posso separar um vídeo algum dia só para detalhar ele, mas nesse resumo eu quero focar na linha principal do DxD, e nisso eu não vou contar o volume 13, que no caso eu já fiz um vídeo sobre o volume 14 lá no início do canal, no início da adega, e por ser um vídeo bem datado eu resolvi refazer ele assim como os volumes anteriores, adicionar mais informações a esta série e um pouquinho mais de qualidade também, né? Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. Chega de enrolação e bora para o volume 14, que terá como foco o arco dos magos rebeldes. Após essa recente crise envolvendo os monstros no submundo, o Issei acaba acordando em mais uma manhã normal como qualquer outra. No entanto, após esses últimos eventos, onde as heroínas haviam pensado que o Issei tinha morrido na batalha contra o Shauba, por causa disso elas passaram a ir dormir junto com o protagonista com mais frequência. Normalmente o Issei já dormia com a Asia e a Rias todas as noites, mas após esses acontecimentos que eu mencionei, a Akeno, a Xenovia, a Irina, a Koneko e até mesmo a Office passaram a dormir na mesma cama que esse miserável sortudo, que nunca faz nada, né? Ressaltando que ele nunca faz nada, apenas dorme. O Issei até comenta com Azazel sobre isso, falando que ele não sabia como lidar com as heroínas e que se sentia sobrecarregado com esse afeto. E o Azazel aconselha ele, falando que isso é um reflexo da dor emocional que as garotas sentiram ao quase perdê-lo, e que ele deveria acompanhar esse processo até elas se acalmarem, como um treinamento de masculinidade. E sinceramente, eu sinto um pouco de raiva desses momentos do Issei, porque claramente as heroínas precisavam desse apoio e o protagonista apenas se sentiu sobrecarregado. Cara, às vezes realmente é muito estranho esse tipo de atitude do Issei, ainda mais pra alguém que quer ser o rei do harém, né? Já estamos no volume 14 da Light Novel e ele ainda não é muito consciente das relações que ele mesmo criou com essas waifus, então realmente é estranho isso. É como eu já falei, ele quer ser o rei do harém, mas as atitudes dele não demonstram isso, pelo menos na minha visão, é claro. Mas beleza, após esse início do volume temos a chegada da Ravel na casa do Issei, com ela mencionando sobre o contrato que o protagonista deveria fazer com um mago. É descrito que as famílias, isso contando os servos também, devem fazer um contrato com algum mago. Cada servo da Rias tem um contrato com um mago, seja para trocar informações, como também para aprofundar suas pesquisas. Basicamente uma troca mútua de ajuda. É como se eles tivessem um familiar, sabe? Só que nesse caso é literalmente um mago. Além disso, nesse momento também temos a chegada da Kuroka e da Lefei, que passaram a morar junto com Issei em definitivo a partir desse volume. Elas meio que se adonaram, né, de algum quarto vazio na casa do Issei, elas se adonaram, né? Que no caso, pelo menos a Kuroka, sempre que ela estivesse presente, ela ficaria encarregada de treinar a Koneko. E por outro lado, a Lefei quis ficar na casa para ser a conselheira na negociação com os magos, já que ela tem mais experiência com isso. Então podemos contar mais duas waifus morando nessa mansão, duas inimigas entre aspas, né, que é a Kuroka e a Lefei, que fazem parte da equipe do Vale. Que no caso, o Vale não é um vilão, né? Ele só é um viciado em batalhas, então não dá pra chamar de inimigos realmente. Mas beleza, no decorrer desse volume, mais especificamente no capítulo Vida 1, podemos ver que o Issei está realmente pensando no futuro, pensando em como ele deve se tornar o rei do harém, que eu até reclamei antes, mas na verdade, no fundo o Issei realmente está pensando em como se tornar o rei do harém, em como ser alguém digno para as heroínas. O protagonista sabe que ele precisa ter calma com isso e primeiramente focar na sua relação com a Rias, além de conseguir feitos o suficiente para estar ao lado dela e dar seguimento com o seu sonho, que é ser o rei do harém. No fim ele tem isso em mente, né, que ele precisa mudar, mas por enquanto ele não tem atitude, que é um dos requisitos principais para se ter um harém. Mas ele tem isso em mente, se serve de consolo. Após isso, ainda no capítulo Vida 1, a família Rias tem uma reunião com o Mephisto, o chefe da Associação dos Magos.
com ele entregando os documentos dos magos que gostariam de fazer contratos com os demônios, com esses demônios recém-promovidos à classe média. No entanto, pelo fato do Issei ser muito associado a coisas eti, pelo fato dele ser literalmente o Oppai Dragon, poucos magos queriam formar um contrato com ele. Eles não queriam ter essa fama eti junto com o protagonista, sabe? Além disso, o Mephisto também compartilha algumas informações sigilosas sobre as lágrimas de Fênix falsas, com elas tendo quase o mesmo efeito das genuínas, que estão sendo distribuídas no mercado negro. E aparentemente tem alguns magos e antigos membros da Chaos Brigade envolvidos nisso, até mesmo com eles tentando se infiltrar na Casa Fênix, assim alertando que a Ravel era um possível alvo deles. E o capítulo 1 termina com o Issei e a Ravel trabalhando noite adentro na análise dos currículos dos magos, onde a Ravel se destaca como uma aliada valiosa para ele, demonstrando maturidade, conhecimento e dedicação. Ela menciona que mesmo sendo jovem, ela tem mais tempo de experiência como demônio do que o Issei, obviamente, além de já ter presenciado diversos jogos de rating game ao lado do seu irmão, que é o Heiser. Com isso, a confiança entre os dois começa a crescer mais ainda, e o protagonista começa a perceber a importância do apoio da Ravel, tanto estrategicamente quanto emocionalmente também. Ela é com certeza uma personagem muito importante ao lado do Issei nessa história. Pra quem só viu o anime, né, não tem uma noção disso, mas pra quem leu a novel sabe do que eu tô falando. A partir do momento em que a Ravel virou a secretária particular do Oppai Dragon, essa relação entre os dois começou a ganhar mais destaque durante a novel, e até me atrevo a falar que a Ravel é uma das melhores heroínas de DxD no pós-anime. Não só por beleza, mas também por causa desse apoio dela em relação ao protagonista. Mas beleza, no capítulo Vida 2, temos como foco primeiramente o treinamento do Issei e dos outros servos da Rias, que não é algo que eu pretendo me aprofundar muito nesse resumo. Eu só vou destacar que o Issei estava treinando sem o Drag, sem usar o seu máximo de poder, já que o Dragão Celestial estava muito cansado após os eventos dos volumes passados, onde o Issei quase morreu e ganhou um novo corpo do Grande Vermelho e da Office. Isso sobrecarregou muito o Drag. Então meio que ele precisava, né, desse descanso por um tempo indeterminado. Além disso, podemos ver o Kiba tendo problemas em manusear a espada Gran, que é uma espada que pode até mesmo reduzir a expectativa de vida se usada continuamente, e por isso o Kiba evita usar ela por grandes períodos. E em outro canto da área de treinamento, a Rias, a Akeno e a Asia treinavam suas habilidades mágicas, motivadas a se fortalecerem já visando as batalhas futuras. É bom ver esse foco no treinamento deles, né, nessa evolução gradativa de poder de cada um desses personagens. No entanto, melhor ainda é ver o pós-treinamento, mostrando um momento descontraído entre o Issei e a Koneko, com a gatinha sentada no colo dele enquanto tomava um sorvete. E nesse momento, a Ravel chegou repreendendo ela por estar sentada no colo do Issei, mostrando um ciúmes básico, né, por não ser ela a estar ocupando essa posição. Que no fim, ficou uma em cada perna do protagonista, com ele se deleitando nessa visão de fofura entre as duas heroínas. E realmente, né, esses momentos de Slice of Life em DxD é algo muito satisfatório de acompanhar, pelo menos na minha opinião. Mas o principal sempre é o etzão de cultura, né? Ressaltando isso, tá faltando alguns momentos eti nesse volume 14 ainda. E no mais, era isso por hoje. Eu vou continuar o volume 14 em uma próxima parte futuramente. Basicamente eu só resumi o início do volume, um pouco dessa vida diária do Issei, sendo uma calmaria antes da tempestade do próximo arco, que se iniciará na próxima parte, que é o arco dos Magos Rebeldes. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser, e até uma próxima!